pouco de vida futura. E é aí que entra o nosso tema, desencarnar, né? É continuar a vida. Então, muitas vezes, antes de nós conhecermos um pouquinho sobre o que a espiritualidade veio explicar para nós sobre os ensinamentos do nosso mestre, a gente conhecia a morte, né? Vivemos nesse mundo e temos aí a família, o nosso trabalho, crescemos a nossa infância, brincamos, e depois vamos ficando adolescentes, adultos, e vem todos aqueles desafios, e a gente vai seguindo a nossa caminhada, a nossa jornada, e a gente aprendeu que chega um dia, morre, né? E muitas pessoas, né, acreditam que aí acabou, né? Mas, como teve a espiritualidade que veio para nos explicar, né, sobre o que é que Jesus ensinou na época que ele esteve aqui no nosso planeta, então ele veio trazer isso com mais clareza, a espiritualidade veio nos mostrar com mais clareza sobre essa questão do desencarne. Então, o desencarne, o que é? Ele nos possibilita a entender melhor, né, os nossos desafios. Porque quando nós desencarnamos, nós preparamos, né, nós fazemos todo um planejamento, enquanto nós estamos lá na espiritualidade, para o nosso reencarne, ou seja, para a gente encarnar novamente. Por quê? Porque lá nós descobrimos, nós aprendemos e nós ficamos sabendo quais foram os desafios que nós nos organizamos aqui neste planeta para poder cumprir com eles e que por algum motivo nós não conseguimos atingir todos esses nossos objetivos. Porque quando encarnamos, nós esquecemos de tudo isso. Mas lá no nosso subconsciente, né, nós como espíritos sabemos que temos uma missão a cumprir, uma jornada, uma caminhada a fazer. Então, dessa forma, a gente vai seguindo essa trajetória para que a gente possa ir evoluindo cada vez mais. E aí, chegar nessa vida futura, nesse reino que Jesus veio falar para a gente, né? Porque ele, como um espírito muitíssimo evoluído, que teve que se preparar muitos anos para poder encarnar aqui na Terra, ter um corpo físico, porque na verdade a gente não pode falar assim, o meu espírito, né? Na verdade nós somos espíritos e nós temos um corpo, então este corpo agora está aqui para que a gente possa vivenciar a nossa trajetória, a nossa caminhada, a nossa jornada. Vai depois passar por um período tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, vamos fazer ou não, porque Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa, né, escolher aquilo que a gente deve fazer. Veja bem, ele não vem e ele não coloca para nós, olha, Maísa, você vai lá encarnar no planeta Terra e você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro, você vai cuidar dos teus filhos, você vai falar o que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer, aquele pessoal com quem você vai trabalhar, aquele grupo que você vai participar, você vai ter que agir assim, assado. Não. Tudo é colocado para nós, para que a gente possa ir se reajustando, ir conquistando a nossa evolução. E aí nós vamos fazendo de que forma? Uns ajudando aos outros, né? Nós vamos nos ajudando. Então, enquanto encarnados neste corpo físico, na nossa família, né, na nossa comunidade, com grupos de amigos que nós temos próximos, os nossos vizinhos,
este grupo mesmo que a gente se encontra aqui semanalmente para conversar, todos têm uma finalidade, tudo isso já foi planejado, já foi programado. Então a gente faz essa troca, né? Eu estou aqui na mesma condição de vocês. Não é porque eu já estudo a doutrina espírita há 30 anos, né? Abafo o caso para a gente não ficar revelando a idade, mas há muito tempo, o que acontece? A gente tá tendo uma troca, um aprendizado, né? A gente se une para que a gente possa transmitir. Então eu transmito para vocês o meu entendimento sobre esse tema e aí vocês também vão poder depois pesquisar, ler, né? Colocar o ponto de vista de vocês, achar se está correto, se é isso mesmo que vocês compreenderam. E essa nossa troca, essa nossa caminhada, a gente vai transmitindo por onde a gente passa. E de que forma? Não como eu havia dito que Deus não vai colocar para a gente o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer, e se nós não fizermos, nós vamos ser punidos. Não, nós temos a livre escolha. E se de repente nessa nossa trajetória a gente não consegue cumprir com tudo aquilo que a gente falou, a gente desencarna, vai viver no mundo que é nosso, na nossa casa, para aprender um pouco mais, né? Para poder ter entendimento das coisas que deveríamos ter feito e não conseguimos fazer, para que a gente possa retornar e aí cumprir com todos aqueles desígnios que a gente fez. Então a gente não pode esquecer disso, né? Que nós temos o desencarne, mas que não acaba aqui, né? Nós não vamos mais estar com esse corpo que nós temos e nem neste planeta. Nós vamos estar no nosso mundo real, no nosso reino real, no reino que Jesus disse para nós. E lá a gente vai ter a possibilidade de poder continuar a nossa vida, né? Aí você fala assim, então lá é muito melhor do que aqui, então não vale a pena eu continuar aqui vivendo, porque lá eu vou poder... Não, nós temos, é como se fosse um evento a nossa encarnação, né? Nós temos um evento e a gente vai se vestir para aquele evento. E aí nesse evento a gente vai lá para fazer trocas, para participar. E aí a gente coloca essa roupagem para que a gente possa seguir nesse evento e conquistar, né, as coisas que a gente veio para conquistar. Então, por exemplo, Deus colocou na nossa vida pessoas. Então, os próximos, que a gente fala, os mais próximos, são os nossos familiares. São os nossos filhos, os nossos netos, né, os nossos pais, os nossos irmãos, até mesmo os nossos companheiros, as nossas companheiras, ou aquele amigo ou aquela amiga mais próxima, né? O quanto de nós já não viu que de repente determinada pessoa tem mais afinidade conosco e a gente consegue conversar, consegue se abrir, consegue falar, trocar ideias, né? E o quanto às vezes tem uma pessoa que convive conosco, mas que é um pouco mais difícil, né? Então a gente tem que fazer o quê? Nós temos que aprender a conviver com isso, nós temos que aprender a entender qual é o papel que nós estamos tendo aqui neste momento, neste evento que nós estamos passando, que é na reencarnação. O que eu posso fazer para que eu melhore e que eu possa ajudar as outras pessoas? O que eu posso fazer para contribuir com a evolução, a minha evolução, a evolução do meu próximo, do meu amigo e até da nossa comunidade, do nosso Brasil, do nosso planeta. Então, tudo isso, a espiritualidade veio para decifrar para a gente, através
dos ensinamentos do Mestre Jesus, para que a gente pudesse entender melhor o que ele queria dizer, né, com tudo isso. Então, ele falava determinadas coisas na época que ele estava aqui no planeta, mas ele não conseguia colocar tudo, porque naquele tempo não era tudo que podia ser dito, porque as pessoas não entenderiam. Se nós viermos buscar aqui a história de Jesus e estudar a fundo desde o princípio, a gente vai ver que ele estava sempre no meio dos mais necessitados. Não era assim? As pessoas que estavam ali sofrendo, ou seja pela lepra, ou seja pela loucura, as pessoas muito simples, era ali que ele ia buscar. Então nós temos que deixar de lado o quê? A vaidade, os vícios, né? Então, se eu tenho um trabalho, eu tenho que agradecer. Às vezes eu não gosto daquele trabalho, mas aquilo vai me impulsionar para que eu possa melhorar e talvez buscar algo que eu goste mais de fazer. Então, eu não vou ficar maldizendo o trabalho, maldizendo o meu patrão, o meu chefe ou as pessoas que lá comparecem. Não é verdade? Se eu faço as coisas para ajudar as pessoas, eu tenho que lembrar que eu não posso depois cobrar essas pessoas aquilo que eu ajudei. Porque nós estamos passando por um problema e a gente fala, puxa vida, eu ajudei tanto fulano de tal e agora eu tô aqui, não liga nem para perguntar para mim se eu tô precisando de alguma coisa. E olha, gente, não é verdade? A gente faz isso. Eu aí com 30 anos de estudo e às vezes eu me pego tendo que pegar o Evangelho e ler de novo e, sabe, fazer escola de novo, né? Que nós temos escola que nos auxilia, que nos dá a ferramenta para que a gente possa se conhecer e melhorar cada vez mais. Uma boa semana, que todos fiquem muito bem e muito obrigada.